Ela olhou para trás e virou sal. Mas por quê? O que havia em Sodoma que a fez desobedecer à ordem de Deus? A resposta começa aqui. Na última noite da cidade, ela estava parada diante da janela quando o vento mudou. O cheiro de Sodoma naquela noite não era o mesmo. Havia algo estranho no ar. Não era o perfume de mirra ou o aroma do pão recém-assado, mas algo que lembrava enxofre e maresia, como se o deserto tivesse sido tocado por um mar antigo e morto. A mulher de Ló, cujo nome ninguém saberia, observava a cidade que tanto amava. As ruas fervilhavam em ruídos abafados, risadas, discussões, música, gemidos. Os lampiões tremulavam nas sacadas e as fogueiras crepitavam como se zombassem do céu escurecido. Havia festa na cidade. Sempre havia festa. Ela pressionava contra o peito um pequeno broche de prata com uma pedra azul. Um presente dado por uma amiga da cidade. Uma lembrança inútil, talvez, mas com peso demais para ser esquecido. Era bonito. Era o que restava de uma vida que fazia sentido. Ao longe, trovões silenciosos rasgavam o céu. Mas ninguém olhava para cima. Ela se virou para dentro da casa, onde Ló, inquieto, amarrava mantimentos e sussurrava com as filhas. A urgência deles a incomodava. Havia algo irritante na pressa de quem deseja abandonar tudo. Algo desrespeitoso, como se a cidade merecesse ao menos um último olhar demorado. E, no entanto, mesmo sem entender porquê, uma ansiedade lhe tocava os ossos. Algo estava para acontecer, e não seria bonito. Lá fora, entre as sombras que cercavam os muros, duas figuras se aproximavam. Não batiam à porta. Apenas se aproximavam, e com cada passo, o mundo parecia ceder um pouco mais à vertigem. Eles chegaram em silêncio. Eram dois homens diferentes de tudo que ela já tinha visto. Caminhavam como se o chão tivesse medo deles. Um tinha olhos brilhantes que pareciam fogo. O outro não falava nada, mas só a presença dele fazia a poeira subir do chão. Ló correu até a porta e os chamou para entrar. Ele tremia. Sabia que eles não eram comuns. Sabia que eram enviados de Deus. A mulher ficou parada. Observava de longe. Não sentia medo, mas o coração dela pesava. Aquilo só podia significar uma coisa. Fim. O anjo que falava disse apenas: Levantem-se, saiam deste lugar. Esta cidade será consumida. Não olhem para trás. Saiam daqui. A cidade vai ser destruída. Não olhem para trás. Sigam em frente. Saiam daqui. A cidade vai ser destruída. Foi direto. Sem explicação, sem tempo. Era para ir. Agora, Tom Ló ficou pálido. As filhas agarraram as mãos do pai. A mulher apertou o broche contra o peito. Queria levar algo, qualquer coisa. Mas o anjo continuou: Levantem-se, saiam deste lugar. Esta cidade será consumida. Não olhem para trás. Saiam daqui. A cidade vai ser destruída. Não olhem para trás. Sigam em frente. Não olhem para trás. Sigam em frente. Do lado de fora, Sodoma ainda estava viva. As pessoas riam, cantavam, dançavam nas ruas. Não sabiam que o céu já estava se preparando para cair. Ló juntou tudo o que deu. Nada de malas, só o necessário. A mulher foi a última a sair. Olhou a casa, os panos estendidos, a lareira. Tudo ia sumir. Mas ela não sabia o quanto aquilo ainda pesava nela. Os anjos caminharam na frente, e atrás deles, o chão começou a estremecer. Eles correram sem olhar para trás. O céu já não era o mesmo. Estava grosso, pesado, como se algo estivesse prestes a despencar. A poeira subia com o vento, e cada passo no chão seco parecia um aviso de que o tempo estava acabando. Os anjos iam à frente. Não falavam, não paravam, não olhavam para o lado. Ló vinha logo atrás puxando uma das filhas. A outra seguia com a mãe, que vinha mais devagar. A mulher de Ló sentia o corpo cansado, o peito apertado, o coração dividido.
Sodoma ainda brilhava ao longe. As luzes, os sons, a vida. Tudo parecia tão perto, mas ao mesmo tempo já estava morto. Foi então que ela ouviu uma voz. Mamãe! Ela congelou por um segundo. Virou levemente o rosto, mas se segurou. Disse a si mesma: é só a mente, é o medo, é o cansaço. Mas a voz voltou, mais próxima. Por que você está me deixando? Ela apertou o broche. Quis jogar fora. Quis esquecer tudo, mas não conseguia. As lágrimas começaram a cair. Não só dela. As filhas choravam também. O som do fogo começava a crescer lá atrás. Algo tinha sido aceso, e não era humano. O chão tremeu. Um barulho forte como 1000 trovões de uma vez ecoou pelo deserto. O céu clareou com uma luz estranha, como fogo branco. A mulher tropeçou. Ló olhou para trás. Não para a cidade, mas para a esposa. Ela ainda estava ali, mas alguma coisa nela estava se partindo por dentro. Ela respirou fundo. Tentou continuar, mas o som de Sodoma ainda chamava. Ela parou. Não de vez. Primeiro foi só um passo mais lento. Depois, um tropeço. Logo, o corpo travou. Ló gritou por ela, mas ela não respondeu. Ficou ali, parada, com os pés no deserto e os olhos fixos em nada. As filhas também chamaram, mas era como se a voz delas não passasse da areia. Dentro dela, tudo estava em conflito. O corpo queria fugir, mas o coração ainda estava lá. Ela apertava o broche. Ele queimava em sua mão, mas ela não soltava. Lembrava-se de tudo. Do primeiro dia em Sodoma, do casamento, dos banquetes, das danças, dos vizinhos, do riso nas janelas, das roupas bonitas, das histórias na praça, das noites quentes, da voz das amigas. E mais uma vez ouviu: mamãe, volta. Era a voz do filho que ficou, do neto que não veio, da amiga que zombou dos anjos. Vozes misturadas, doces demais para serem ignoradas. Ela começou a tremer. As pernas não obedeciam mais. O rosto virou um pouco. Quase sem querer, o vento trazia cheiro de fumaça, cheiro de fim. Você vai mesmo esquecer tudo? Ela sabia o que o anjo tinha dito. Sabia que não podia olhar para trás. Mas e se... só uma vez? Só um segundo? Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela virou o rosto. No instante em que olhou, o tempo parou. O fogo estava caindo do céu, mas não era vermelho. Era branco, como luz viva, como a própria presença de Deus queimando o pecado. As casas estavam pegando fogo, as pessoas corriam, gritavam, ou talvez dançassem no meio das chamas. Era difícil saber. Ela soltou o broche. Ele caiu no chão sem fazer barulho, e antes que pudesse dar mais um passo, algo dentro dela começou a endurecer. Primeiro os pés, depois as mãos, depois o peito. O corpo dela parou de vez. O deserto, que antes era quente e seco, agora parecia frio. Como se o tempo tivesse sido arrancado do lugar. Como se Deus tivesse apertado um botão invisível e tudo ficasse suspenso por um segundo. Ela ainda estava consciente. Conseguia ouvir o som do vento, o rugido do fogo ao longe, o grito abafado de Ló chamando por ela. Mas não conseguia mais se mover. Os pés estavam grudados na terra. Os dedos não respondiam. A respiração ficou presa no meio do peito. Algo invisível subia por dentro dela. Um peso. Um calor que virava pedra. A pele dela começou a mudar. Ficou áspera, seca. Depois, branca. Depois, fria. A lágrima que escorreu em seu rosto virou cristal antes de cair. Ela tentou fechar os olhos, mas eles já estavam abertos demais. Presos. Presos no último olhar. A imagem de Sodoma ardendo ficou gravada para sempre em sua vista. Não havia mais som. Só o silêncio do castigo. Ela quis gritar, quis pedir perdão, mas não havia mais voz,
nem tempo. Ali, parada, sozinha, em pé, ela se transformou por completo. O corpo virou sal. Os cabelos viraram sal. O coração virou sal. E o vento começou a soprar ao redor dela, como se estivesse tentando levar embora o que restava de humano. Ao longe, Ló caiu de joelhos. Ele sabia. Mesmo sem olhar, ele sabia. Ela havia quebrado o aviso. E o preço foi o próprio corpo. A mulher de Ló, sem nome, virou estátua. Não por olhar para Sodoma, mas por não conseguir deixá-la ir. O tempo passou. As chamas deixaram apenas cinzas onde antes havia uma cidade. E no meio do deserto, longe de tudo, uma figura branca continuava de pé. Enfrentava o sol, o vento, as noites frias. Não se mexia, não caía. Alguns viajantes diziam que era uma pedra diferente. Outros afirmavam que era um monumento antigo. Mas os mais antigos sabiam. Ali estava a mulher que olhou para trás. Ela não tinha nome, rosto ou voz. Tinha forma, tinha história. E o olhar parado na direção da cidade que não existia mais. As pessoas começaram a chamá-la de ídolo branco. Alguns passavam por ali em silêncio, outros faziam orações. Tinha gente que jogava pedras, mas a maioria apenas parava por um momento, olhava e seguia em frente sentindo um calafrio na espinha. Diziam que em noites de vento forte era possível ouvir uma voz soprando: "Não olhe para trás." Mas havia quem dissesse que, às vezes, o sussurro era outro: "Volta para mim." E ninguém sabia se era Deus ou Sodoma. Anos depois, um jovem viajante passou pelo deserto. Estava sozinho, buscando um caminho entre ruínas esquecidas. Quando viu a estátua branca, parou. Não sabia o que era. Não conhecia a história. Mas algo ali o fez descer do animal e se aproximar. A areia tinha coberto parte da base. Mas, aos pés da figura, entre pedras pequenas e sal cristalizado, ele encontrou um objeto brilhante. Um broche de prata com uma pedra azul no centro. Estava limpo, intocado pelo tempo. Ele o pegou e por um instante ficou parado. O deserto ficou em silêncio. O vento sumiu. E bem no fundo da mente dele, uma voz sussurrou: "Olha só uma vez." O jovem franziu o senho. Olhou para a estátua, depois para o broche, e sentiu um arrepio estranho na espinha. Pensou em guardar o objeto. Pensou em levá-lo embora. Mas algo dentro dele disse: "Não." Ele deixou o broche cair de volta na areia, montou no animal e seguiu viagem sem olhar para trás. O vento voltou a soprar. Fraco no início, depois mais forte. E a voz, agora quase imperceptível, dançava com o ar. "Alguém ainda vai voltar." Ela olhou para trás e virou sal. Não por curiosidade, mas porque seu coração ainda estava preso ao que Deus já tinha decidido destruir. Quantas vezes a gente também faz isso? Quantas vezes Deus nos manda seguir em frente, mas a gente fica preso ao passado, à mágoa, ao pecado, à vida velha? Quantas vezes desobedecemos não com os pés, mas com o coração? Essa história não é só sobre Sodoma. É sobre mim, sobre você, sobre a gente que insiste em carregar o que Deus já mandou deixar. E hoje, Jesus, o Cordeiro, está te chamando para sair dessa cidade. Não demora, não duvide e não olhe para trás. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por essa palavra que nos confronta e nos ensina. Dá-nos força para obedecer, fé para seguir em frente e coragem para deixar para trás tudo aquilo que não vem do Senhor. Que o sangue do teu Cordeiro, Jesus Cristo, nos cubra, nos limpe e nos direcione. Livra-nos, Senhor, de virar estátuas de sal, imóveis, presas no passado.
Queremos ser livres, guiados pela Tua luz. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, se inscreva no canal Decifrando o Sagrado e ative o sininho. Deixa aqui nos comentários. Eu não vou olhar para trás. Deus me guia para frente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos no WhatsApp, nos grupos da família, da igreja, com todo mundo que você ama. Vamos espalhar essa palavra. E que Jesus Cristo, o Cordeiro Santo, abençoe você e sua casa com nova direção. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus